Eu comento a questão do encontro que aconteceu essa semana entre o Lula e o Roberto Campos, presidente do Banco Central. E a grande questão é o que se disse depois. O Haddad é que levou o presidente do Banco Central. Lembrando, não sei se todo mundo lembra, mas o presidente do Banco Central do Lula foi nomeado pelo Bolsonaro. E o Lula, desde janeiro, do dia que assumiu até a véspera desse encontro, o costume que tinha era esculhambar o Roberto Campos, falar mal, criticar, botar a culpa no Roberto Campos da estagnação econômica, do desemprego, do juro alto, das falências, tudo era culpa do Roberto Campos e tal, como se o Lula fosse o ombudsman, sabe como é aquele camarada que é pago para criticar a sua própria organização e não o próprio presidente da República. Mentindo assim descaradamente, ele costuma fazer isso, lamentavelmente, de que não podia demitir. Pode sim, pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar 179, o assinante já sabe disso, eu reproduzi e tal, o presidente não só pode, mas tem a obrigação de demitir, mediante uma mera provocação do Conselho Monetário Nacional, demonstrando que ele não cumpriu as metas. O Banco Central do Roberto Campos não cumpriu as metas nenhum ano, desde a nomeação pelo Bolsonaro até agora. O fato é que, de um tempo para cá, o Lula não fala mais nada, não fala mais mal e recebeu o cara. E aí saíram as declarações. A imprensa disse que o diálogo foi muito bom, muito fecundo, muito útil, etc, etc. O Roberto Campos, por sua vez, saiu dizendo que gostaria de elogiar o esforço fiscal do governo. Meu irmão, a falsidade e o teatro aqui está tomando uma característica meio central. Eu vou explicar para vocês. O juro brasileiro ainda é o juro mais alto do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma inflação anualizada de 5% em números redondos. E os juros está em 11,75%. Então, vai ficar em 11,75%. O juro brasileiro ainda está em 12 e fração no Brasil. Portanto, é o maior juro real do mundo. E não há explicação para isso. Nenhuma explicação para isso. A pior de todas seria o elogio que o Roberto Campos faz, falso que só uma cédula de R$3, não é? Ao esforço fiscal do governo. Deixa eu dizer para vocês, sabe o que é o esforço fiscal? É o que está acontecendo no cofre do governo. Quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo. Isso está bom, está equilibrado? Não, está piorando todo dia. A arrecadação do governo está despencando por uma série de fatores. O mais grave é a estagnação econômica, mas você tem várias cortesias com chapéu alheio. E ainda não chegou à conta do desenrola, porque o governo, pegando uma ideia muito boa, muito importante, o governo resolveu indenizar com o seu dinheiro, meu irmão, com dinheiro público, o desconto que os bancos estão dando, e já chegou a 83%, como eu dizia que era ser 90%, quando eu propus essa ideia para o Brasil. Mas eu jamais indenizaria esse desconto com dinheiro público. Enfim, pois bem, a receita do governo está caindo e as despesas estão aumentando. Estão aumentando concretamente com alguns fatores práticos, o piso salarial da enfermagem, a indenização do buraco que o governo causou no ICMS dos estados, o compromisso do Lula de indenizar o fundo de participação que despencou para os estados e municípios, tudo isso, a despesa está aumentando. E o que está acontecendo no esforço fiscal? O governo agora, vocês não vão acreditar, leiam a newsletter que vocês vão ver os detalhes. O governo do Lula tomou-se agora de uma fúria de bom moço pagador. O que eu estou falando? Ele está dizendo, atenção, Roberto Campos, elogiar o esforço fiscal, tenha santa paciência, O governo Lula agora está pedindo ao Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional uma emenda à Constituição que o Bolsonaro propôs e o que o Congresso brasileiro, quase por unanimidade, aprovou, que é a chamada PEC do calote. Deixa eu explicar para vocês. O governo brasileiro vive ferindo interesses de cidadãos na Previdência, ferindo interesses de empresas, ferindo interesses, enfim, de muita gente, de muitos. E essas pessoas vão para o judiciário. Todo mundo sabe que o judiciário brasileiro anda naquela velocidade de caga do manco. Uma morosidade absurda, 1000 recursos temerários, uma confusão. Quando tudo isso acaba, sai uma sentença transitada em julgado. O que é transitado em julgado? Não cabe mais nenhuma apelação, não cabe mais nenhum recurso, e sai uma ordem para o governo pagar imediatamente aquela ação que ele perdeu, que se arrasta 10, 15, 20 anos. Pois bem, o nome dessa ordem de pagamento à vista chama-se precatório. Pois bem, o Bolsonaro
pegou a conta de precatório e mandou uma emenda dizendo o seguinte, ó, devo, não nego, só paga agora no futuro. Deu um calote em todo mundo e o judiciário engoliu. Você já criou esse precedente do judiciário criar uma inovação numa coisa que é o trânsito em julgado, em que é um princípio geral do direito, que a lei não retroage para ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, que é do que se trata. Pois bem, o Lula agora está propondo que o tribunal, que ficou caladinho até agora, aceite como inconstitucional, que é, eu quero dizer que a confusão é tão grande que de fato é inconstitucional. E ele, Lula, então, caindo essa lei, quer pagar 95 bilhões de reais de uma vezada só. Assim, pá, ô bicho bom pagador, é um negócio impressionante, está sobrando dinheiro, por isso que eles estão cortando milhões na saúde, milhões na educação, estão cortando tudo, a obra parada pelo Brasil lá fora. Não está sobrando dinheiro, não, querem pagar 95 bilhões de reais. Que negocinho mais esquisito, eu nunca vi, olha, com 40 anos de vivência, nunca vi uma coisa dessa do governo querer pagar.